Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E eu estou gravando esse vídeo para responder a grande questão do momento, que surgiu novamente, que é: o nazismo é de direita ou de esquerda? E a resposta é que é irrelevante, certo? Se o nazismo era como um conjunto de esquerda ou de direita, é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque o grande problema do nazismo foi o Holocausto. Eu acho que não é difícil concordar que o mal maior do nazismo foi o Holocausto. E o que é relevante é saber quais as condições que permitiram que o Holocausto acontecesse, para a gente evitar que essas condições se reúnam novamente e um eventual novo Holocausto venha a acontecer. Quais foram as condicionantes, no meu entendimento? No meu entendimento, as condicionantes foram um Estado grande e o desarmamento da população afetada. É isso que permitiu que a Alemanha nazista colocasse os judeus dentro de um trem e depois iniciasse um procedimento de eliminação dessas pessoas. Estado grande e desarmamento da população afetada. Foi isso. Então, é irrelevante saber se o nazismo é de direita ou de esquerda. O que é relevante saber é quem hoje defende políticas que permitiriam que o Holocausto se repetisse. E nesse caso, quem defende essas políticas é a esquerda, certo? Então, não importa se o nazismo era de esquerda ou de direita. O que importa é que o Holocausto só poderia ser repetido mediante uma política de Estado grande e desarmamento da população. Por quê? O Estado grande é necessário para que o Estado possa se impor sobre as pessoas, sobre o interesse do indivíduo, e o Estado possa, agindo com propaganda, como aconteceu na época, convencer a maioria da população que aquela atitude é realmente necessária, boa e desejável. Então, na Alemanha nazista, até onde eu sei, a maior parte da população alemã achava realmente que a culpa de tudo que estava acontecendo era dos judeus, e os judeus deveriam, sim, ser eliminados, ser colocados primeiro no gulag, segregados e depois eliminados. Ora, o que autorizou, sem o cometimento de crime nenhum, colocar uma pessoa dentro de um trem e mandar para um campo de concentração? O que autorizou foi o desrespeito ao indivíduo. Ah, mas que crime que ele cometeu? É irrelevante que crime que ele cometeu. Ele não precisa ter cometido crime nenhum. Ele pertence a uma certa classe e essa certa classe não merece os mesmos direitos que outra classe. Quem que hoje divide as pessoas em classe? É a direita ou é a esquerda? Todo mundo que viu o filme lá, A Lista de Schindler, não precisa ser estudioso, só assistir o filme. Eu acho que todo mundo concorda que aquele filme é uma representação muito próxima do que realmente aconteceu. O que acontecia? Meia dúzia de policial armado chegava num bairro judeu, entrava nas casas, jogava as coisas pela janela, enfiava as pessoas num caminhão e mandava embora. Quem resistisse tomava um tiro no meio da cara. Como é que isso foi possível? Como é que meia dúzia de policial bota 50, 60 pessoas dentro de um caminhão e as pessoas não resistem? Por quê? Porque primeiro Hitler, antes de começar o Holocausto, ele exigiu o cadastramento de todas as armas, e o cadastramento sempre precede o confisco, e em seguida ele confiscou todas as armas dos judeus. Aí fica fácil. Aí você manda meia dúzia de policial armado com pistola, e eles controlam uma população de 60, o primeiro que tenta reagir toma um tiro no meio da cara. Como é que eles iam fazer isso com uma população armada? Certo? Se cada pai de família tivesse um revólver, uma pistola, uma escopeta, na hora que o policial lá desse o tiro na cara do primeiro judeu, ia chegar no inferno tão furado que nem o diabo não ia querer receber. Para o Holocausto, é necessário primeiro o desarmamento da população. Quem que defende desarmamento da população? É a esquerda ou é a direita? Para que serve a segunda emenda nos Estados Unidos? Porque o pessoal quer fazer tirar o alvo, é para fazer massacre na escola. Não, a segunda emenda existe nos Estados Unidos justamente para isso, para que a população tenha acesso a um armamento tão ou mais sofisticado que o próprio exército. O pessoal da esquerda não vive dizendo que o Trump é maluco? Então, vamos assumir que o Trump é maluco. Aí o Trump baixa lá uma ordem mandando, digamos, enfiar todos os judeus dentro de um trem para mandar para um gulag. A maioria da população americana vai achar essa uma atitude tirânica e injusta. Aí o que a população vai fazer?
vai pegar suas armas, seus fuzis automáticos, seus carregadores de 30 tiros, vão chegar pro exército e vão falar assim, eu quero ver onde é que vai ter macho para pôr os meus amigos judeus dentro do trem. E não vai ter, não vai ter. Esses dias eu vi um artigo na internet que conta uma história que é exatamente isso. Havia uma discussão lá nos Estados Unidos numa área, se a área era federal ou se não era uma área federal. Um vaqueiro lá criava os bois dele no lugar e tinha uma ação contra o governo dos Estados Unidos dizendo, olha, essa área é minha, não é do governo federal, é minha. O governo federal entendia que a área é dele, mandou ele tirar o boi, ele não tirou. Mandou tirar o boi, ele não tirou. Mandou ele tirar o boi, ele não tirou. Aí foi mandado uma equipe lá para matar o gado do cara por ordem, porque ele estava desrespeitando a ordem de retirada. A população local se juntou com armas semiautomáticas de alto poder de fogo, fecharam a entrada do local e disseram, aqui ninguém passa, se passar nós vamos dar tiro. Aí o que aconteceu? O governo não querendo entrar em confronto, porque não tinha como invadir o local sem entrar em confronto, ia gerar baixa de ambos os lados, né? Porque eles tinham os meios necessários para resistir de forma eficiente, certo? Adiou. Tentaram fazer de volta, o pessoal foi lá armado e resistiu. Nesse meio tempo, o juiz da causa decidiu, o cara tinha razão. Ou seja, se tivesse porcaria de desarmamento lá, a ordem que era ilegal teria sido cumprida e a população não teria meio de resistir. Então é para isso que serve a população armada, é para resistir. É para, em havendo uma ordem, obviamente, tirânica, as pessoas terem meio de resistir. E é por isso que a esquerda é contra. Porque a esquerda quer dar ordens tirânicas que as pessoas não têm condição de resistir. Então, o nazismo era de esquerda ou de direita? Irrelevante. Absolutamente irrelevante. O que é relevante é saber qual espectro político hoje defende uma política que permitiria que um holocausto acontecesse novamente. Tá? E a resposta é, não é a direita. Porque com Estado mínimo e população armada, fazer o holocausto é praticamente impossível. É muito difícil, certo? Você tem que primeiro desarmar a população e você tem que ter um Estado grande para dar suporte para essa ação tirânica. Com Estado mínimo e população armada, isso não acontece. Agora, com Estado gigante e população desarmada, é fácil de fazer. É só escolher, dar uma justificativa de interesse público, de justiça social, e você bota em prática. Vai ter meia dúzia, 30%, 50% da população que é contra, tanto faz. Eles não têm meios de resistir. É o que está acontecendo hoje na Venezuela. A população foi desarmada pelos mesmos políticos que desarmaram aqui no Brasil, inclusive pelo mesmo instituto, que daí ficou com vergonhinha e apagou lá da página deles, que fizeram o desarmamento na Venezuela, e agora a população não tem como resistir. O Maduro foi lá, armou as polícias fiéis a ele e armou uma pequena faixa de população, de bandidos que estão armados com fuzis para controlar a população. Porque uma população desarmada, você bota 4, 5 policiais armados e você controla a população, principalmente se tiver autorizado de dar tiro com munição real, como acontece na Venezuela e como aconteceu na Alemanha nazista. Agora, vai fazer isso com uma população armada, vai fazer uma porcaria dessa no Texas para ver o que acontece. Então, gente, finalizando o vídeo. Nazismo de direita ou de esquerda? Quando te perguntarem isso, responda, é irrelevante. O que é relevante é saber quem hoje defende Estado máximo e população desarmada, que são condicionantes da ocorrência de um holocausto. Sem Estado grande e sem população desarmada, não tem holocausto. Daí não é holocausto, daí é guerra. Tá? São coisas completamente diferentes. Certo? Na guerra, as pessoas morrem lutando. As pessoas morrem se defendendo e não aceitando. No holocausto, as pessoas se submetem porque não tem outra opção. As pessoas morrem como gado. Certo? Então, a questão é simples. Quem defende as condicionantes necessárias para a ocorrência do holocausto, hoje é a esquerda. Então, quando lhe perguntarem, nazismo de direita e esquerda, não importa. O que importa é que quem hoje defende políticas que permitiriam que um novo Hitler provocasse um novo holocausto é a esquerda, tá? E a esquerda não tem como rebater esse argumento, tá? Quem tiver discordando de mim, por favor, digite aí nos comentários aí como é que a gente faria holocausto com Estado mínimo e população armada. Era o que eu tinha a dizer sobre essa questão. Uma boa tarde para todo mundo.